Para quem é MEI e CLT ao mesmo tempo, essa é uma dúvida muito comum. O limite de R$81.000 é somando os dois faturamentos? O que você tem como CLT e como MEI? Eu sou a Flávia Souza, sócia e contadora da Santa Contabilidade e vou falar sobre esse assunto aqui nesse vídeo. Acompanhe até o final, aproveita, já curte o vídeo, se inscreve no canal que a gente sempre traz conteúdo relevante e de aplicação prática para os empreendedores. E vamos à principal dúvida que gerou o tema desse vídeo. A resposta é muito simples. Não, o salário como CLT não conta para o limite de faturamento do MEI, que é de R$81.000. Esse vai ser o limite que você pode aí faturar, né? Precisa observar esse valor máximo apenas ao seu faturamento com a atividade de microempreendedor individual, independente do que você recebe como CLT, com o seu vínculo CLT. Esse é o primeiro ponto a se observar. Por exemplo, né? O limite de R$81.000 é exclusivo para o que você recebe como MEI, e já o salário CLT ele vai entrar numa somatória, né? Quando você for fazer a sua declaração de imposto de renda pessoa física, aí sim, lá na declaração você vai ter a soma entre o que você faturou como MEI e o que você faturou como CLT, e isso vai influenciar no valor que você tenha a pagar de imposto de renda pessoa física ou a restituir, caso a sua declaração gere valor a restituir. Mas o que você recebe como CLT não interfere no seu faturamento como MEI. Portanto, se você é CLT e MEI ao mesmo tempo, não precisa se preocupar em somar os dois ganhos no limite de R$81.000 ao ano, somente lá no momento de fazer a declaração do imposto de renda. Aí, um outro ponto de atenção. Sim, o R$81.000 é o faturamento de limite como MEI, então você precisa observar esse valor lá na sua atividade como MEI, porque se você ultrapassar esse valor, podem ter algumas consequências, acontecem, né, algumas consequências. A primeira, você será desenquadrado e passará a integrar a categoria de microempresa, como optante pelo Simples Nacional, pode ter que pagar os impostos retroativos nesse regime do Simples Nacional, dependendo aqui do percentual que você ultrapassou, do momento que fez o desenquadramento. A gente está agora, por exemplo, no mês de agosto, acontecendo um desenquadramento aqui retroativo, você pode ter que pagar impostos como se fosse optante pelo Simples lá desde janeiro de 2025, por exemplo. Então precisa estar atento, não pode negligenciar essa questão do limite de faturamento do MEI. E dependendo da situação, precisará ajustar a contabilidade, ou seja, fazer contabilidade desde janeiro, se for um desenquadramento retroativo, ou passar a contar realmente com a ajuda de uma contabilidade. Não que o MEI não precise ter, ele não é obrigado a ter contabilidade, mas ele pode ter, se achar interessante, e eu considero muito interessante para uma questão de organização. Você não precisa daí se preocupar com essa questão de limite de faturamento, a contabilidade vai te avisar, questão de emissão de notas, de regularizar as informações, fazer corretamente para o seu imposto de renda pessoa física, tudo isso a contabilidade pode te ajudar. Mas, se não for o caso, você precisa estar atento, ter esse controle para não ter um desenquadramento aí de forma retroativa, por exemplo. Então, 3 dicas importantes para quem é CLT e MEI ao mesmo tempo. Primeira de todas, acompanhar mensalmente o seu faturamento como MEI para não passar dos 81.000. Planejar a sua tributação do imposto de renda, porque como eu mencionei, o faturamento como CLT ele não soma para o rendimento como MEI, lá para o limite de faturamento, mas lá no momento de fazer a declaração do imposto de renda pessoa física, esses rendimentos se somam para a receita e aí você precisa fazer um planejamento, porque a sua alíquota de imposto provavelmente vai subir aí, podendo variar, né, de 7,5% a 27,5%. E se você perceber que está chegando perto do limite de R$81.000 somente com o faturamento do MEI, avalia a migração de regime tributário, como, por exemplo, para uma microempresa optante pelo Simples Nacional, para evitar dor de cabeça, para evitar desenquadramento retroativo. Então, em resumo, para você não errar ao trabalhar como CLT e MEI ao mesmo tempo. Primeiro, o salário CLT não entra no limite de faturamento do MEI. Segundo, o limite de 81 mil vale apenas para o que você fatura como MEI,
mas fique de olho para não ultrapassar esse valor e ser desenquadrado. Em qualquer uma das situações, para você regularizar o seu MEI, para você fazer uma migração de regime tributário, para você fazer a sua declaração do imposto de renda à pessoa física, a Santa Contabilidade pode te auxiliar nisso. Se tiver alguma dúvida mais simples, mais geral, deixa comentário aqui nesse vídeo, a gente responde a todos os comentários. E se quiser uma ajuda mais especializada, uma assessoria, entre em contato direto com a gente aqui da Santa Contabilidade que a gente pode te auxiliar, tá certo? Continua acompanhando os nossos conteúdos, um abraço e até o próximo vídeo.